sou uma mulher de 40 anos, eu tenho 2 filhos do qual eu crio eles todos os dias, falando no ouvido deles. Vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ganhar bem, vocês têm que ter um bom emprego, porque mulher é artigo de luxo, meu amor. Mulher é cara. E para bancar a mulher de vocês, sim. Porque homem tem que bancar a mulher, sim. Homem tem que dar boa vida, sim. Homem tem que pagar os tratamentos estéticos e cirurgias plásticas, sim. Principalmente se tiver filho. Porque a mulher fica com o peitinho mole. A mulher fica barrigudinha. Então, meu amor, se você quer ter uma mulher satisfeita dentro da tua casa, pague para ela uma cirurgia plástica. Pague para ela todos os tratamentos estéticos que ela quiser, tá? Mesmo que ela trabalhe. Mesmo que ela trabalhe e tenha o dinheiro dela. O dinheiro dela é dela. Bota isso na tua cabeça. Esse negócio de homem ficar falando que, eu vou dizer pra mulher que eu não tenho carro e que eu tô sem dinheiro pra ver se ela vai me querer. Para que tu não vai arrumar, tu vai arrumar ideia. Para. Olá a todos. Bom, então vamos falar hoje mais uma vez sobre esse tema aqui. O inverno está chegando, o assunto mais falado do momento. Bom, além de ser o assunto mais falado do momento, é um assunto bastante importante, é um assunto que tem uma importância extrema, certo? E isso aqui, no meu ponto de vista, é uma coisa que está bem diante dos nossos olhos, está bem diante da nossa cara, mas por distrações, por afazeres da vida e outras coisas, a gente acaba não percebendo isso aqui. E a gente não tem noção da gravidade, do impacto que isso pode levar para a sociedade, porque isso aqui para mim é o verdadeiro colapso da sociedade, certo? Bom, vocês viram um videozinho aí de início, né? Um vídeo assim que dá uma certa raiva. É um vídeo que dá raiva, assistir inteiro, certo? Se você é homem e você não ficou ofendido com isso aqui, fique ofendido pelo menos pelo seu filho. Se você tiver um filho aí, fique ofendido pelo menos por ele. Sabe por quê? Porque esse vídeo que a gente viu aí no início tá mostrando pra gente o seguinte, que hoje em dia é comum mulheres com esse pensamento, hoje em dia é comum mulheres com esse tipo de mentalidade. Claro, não sou 99% das mulheres da face da terra, mas é um número muito grande de mulheres que estão sendo influenciadas por pensamentos feministas, declarações feministas e outras coisas, certo? E elas não estão prestando atenção no seguinte, elas não estão analisando por trás o impacto que isso pode gerar para a nossa sociedade, porque é a união entre o homem e a mulher que faz com que a humanidade se perpetue, que as próximas gerações, tá entendendo? É essa união entre o homem e a mulher que vai dar seguimento às próximas gerações. Sem a união homem e mulher, nós não temos mais casamentos, que é uma coisa que hoje em dia tá assim, tá muito raro de se ver, ninguém mais quer casar. Além de não haver casamentos, não vai haver reprodução, né? Ou seja, não havendo reprodução, não tem como você dar seguimento à raça humana, não tem como você dar seguimento à próxima geração de trabalhadores, à próxima geração de pagadores de impostos, etc e tal. Então, pensa só, as mulheres com esse pensamento, se elas continuarem com esse pensamento daqui a 10 anos, pensa só, daqui a 10, daqui a 15, 20, 30 anos, como é que vai estar a sociedade? Se a maioria das mulheres tomarem essa postura, tomarem esse tipo de comportamento aqui como algo padrão, como algo normal. Percebe? Fica uma coisa complicada, fica uma situação bastante difícil, certo? Bom, como eu falei pra vocês, esse vídeo que a gente viu no início, esse videozinho, é um vídeo que, cara, me deu nojo, certo? É um vídeo que eu fiquei extremamente enojado, porque dá pra ver na cara da mulher o nível de narcisismo espontâneo que ela tá transmitindo ali, certo? Ó, prestem atenção, a moça tem 40 anos, tem 2 filhos, certo? E é solteira, mãe solteira. Não é à toa, só pelo tipo de pensamento que a mulher demonstra no vídeo, só pelo tipo de abordagem, né, que ela faz ali no vídeo, né, o tipo de abordagem ali, o tipo de coisa que ela fala, só por esse tipo de vídeo, por esse tipo de abordagem dela, já dá pra gente ter uma certa noção do porquê que ela tá solteira. Daí,
ela vai lá, incentiva os filhos a trabalhar, a ganhar um bom dinheiro, mas não para eles, não para o bem-estar deles, mas para o bem-estar das mulheres, né? Vocês viram aí o vídeo, ou seja, então os filhos dela têm que trabalhar, os filhos dela têm que ganhar um bom dinheiro, os filhos dela têm que se dar bem na vida, mas não pro bem-estar deles próprios, não pro bem-estar dos filhos deles, que é a próxima geração. Não, imagina, tudo isso é para bancar mulher, é para bancar tratamento médico, para pagar estética e essas coisas aí de mulher, percebe? Agora vem uma pergunta, imagina como é que vai crescer esses filhos, esses 2 filhos que essa mulher tem. Para pensar um pouco aí, para refletir, como é que será que vai ser a cabeça desses 2 garotos no futuro? Que tipo de homens que eles vão ser no futuro? Pois é uma questão a se pensar, percebe? O que eu mais tento fazer aqui nesse canal é quebrar paradigmas. O fato de eu ter trago esse assunto para o canal não é à toa. A gente tem que entender que tudo está interligado, tudo que acontece ao nosso redor, tudo que acontece nesse mundo está interligado. Essas agendas que a gente vê dia após dia, né, tentando convencer as pessoas a aceitar que isso é bom, que isso é positivo e etc e tal, a gente sabe que nenhuma dessas agendas existem por acaso, a gente sabe que todas elas trabalham em conjunto, certo? E o que acontece? O que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender o seguinte, as pessoas que promovem essas agendas, essas pessoas que introduzem essas agendas para as pessoas, para a sociedade em si, essas pessoas, elas sabem bem o que elas estão fazendo. Elas sabem bem o resultado que isso vai trazer amanhã, certo? Porque, como eu falei já várias vezes aqui no canal, uma agenda ela não se cumpre num período de 10 anos, de 20 anos, 50 anos. Uma agenda, ela leva tempo, ela leva, tipo assim, centenas de anos, ela leva, tipo assim, décadas, tá entendendo? É uma coisa pensada a longo prazo, certo? Então, esse é um vídeo reflexivo e eu juntei vários comentários desse mesmo vídeo que a gente viu no início, né, dessa moça aí falando essas coisas, né, a donzela de 40 anos, que a mesma afirma que mulher é artigo de luxo. O que vocês entendem com essa declaração dessa mulher? Não, mulher é artigo de luxo, mulher é cara. O que vocês entendem na cabeça de vocês com essa declaração? A própria mulher, ela tá dizendo o quê? Que mulher é um produto. Se a mulher é artigo de luxo, se a mulher é cara, então a mesma afirma que a mulher é apenas um produto. Percebem como essas declarações bizarras vêm das próprias mulheres? As próprias mulheres estão se degradando, tá entendendo? Vamos lá, vamos ver umas coisinhas aqui. Pois bem, então separei aqui alguns comentários desse vídeo aí pra gente, né, tentar entender um pouco dessa situação. Então, todos os comentários que eu separei aqui são comentários de homens e a gente vai dar uma olhada aqui e analisar um pouco. Bom, então um comentário aqui de um cara diz o seguinte: não é à toa que ela é mãe solteira, concordo 100%. Daí o outro cara diz o seguinte, ó: meu Deus do céu, é um nível de narcisismo que já não tem limite. Exatamente, é nítido. Pelo discurso da moça, é nítido o nível de narcisismo. Exagerado ainda por cima. Bom, então tá aqui mais um comentário e o cara diz o seguinte, ó: que louca, por isso que o pai dos filhos não aguentou ficar com ela. Realmente. Eu prefiro enfrentar o Super-Homem e o The Rock juntos. O cara tá sendo irônico, né? No outro comentário o cara disse assim, ó: coitado desses garotos, sofrem demais com essa maldita modernete, né? Pois bem, realmente, coitado desses garotos que são filhos dela. Eu teria vergonha. Eu, como um homem, como um garoto, eu teria vergonha, né? Se fosse eu, no caso dos filhos dela, eu teria vergonha de ter uma mãe como essa, né? Mas fazer o que? É o mundo que a gente vive, né, galera? Mais um comentário aqui que diz o seguinte, ó: filhos vão crescer traumatizados. Essa aí é louca. Realmente, galera. Tipo assim, não há quem não concorde com isso. Não há quem não concorde que essa mulher realmente é louca. Porque dá pra ver pelo vídeo, pelo discurso. Não é uma mentalidade de uma mulher de verdade, percebe? É uma mentalidade narcisista, é uma mentalidade vaga. É uma mentalidade de uma mulher que não quer uma família. Ela é uma mentalidade de uma mulher que quer qualquer cara pra bancar ela. Pra bancar, sei lá, cirurgia plástica, procedimento estético, como ela mesma falou, percebe? Ela é um artigo de luxo, ela se considera um artigo de luxo. Não é uma mulher de verdade, percebe? É um produto, né? Porque a mesma afirma isso, né? Então, por aí a gente pode, né, entender.
Bom, aí no comentário de baixo o cara diz o seguinte, ó: pior que sempre tem um homem pra se prestar a isso. Pois é, infelizmente ainda existe os Blue Pill, né? O Blue Pill, ele ainda não sacou o que tá por trás dessas coisas. Agora, os Red Pill, eles já sacaram. E os Red Pill são esses caras aqui que estão comentando, né? Esse comentário aqui é interessante, ó. Aí o cara diz o seguinte, ó: aí o camarada gasta com plástica, silicone e tal pra ela, e depois ela mete o chifre nele. Exatamente. E se não for pior, se o cara não cuidar de um filho, não criar um filho que ele acha que é dele e realmente não é dele, percebe? Ainda tem isso ainda corre risco disso acontecer, que é pior ainda. Relaxa aí, galera, que tem uma penca de comentário ainda pela frente pra gente ler. Relaxa aí, vai aguentando aí na cadeira aí que a gente vai chegar a uma conclusão. Então, o comentário do cara aqui interessante diz o seguinte, ó: reza a lenda que ela está sem homem até hoje. Aí embaixo o cara diz o seguinte: coitado das crianças, né? Exatamente. O problema, o maior alvo é as crianças, certo? Porque isso pode afetar diretamente o quê? O psicológico das próprias crianças, né? É triste, né? Mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada, infelizmente. Mais um comentário aqui do rapaz, dizendo o seguinte: obrigado, Senhor, por eu ser livre dessas tralhas. Mantenha-me como estou, com minha casa e carro quitados, sem ninguém pra me encher o saco. Cara, realmente, se você tem um carro, se você tem uma casa, cara, agradece. E tipo assim, veja bem em que terreno que você tá pisando. Só isso que eu tenho a dizer. Bom, aqui o cara diz o seguinte, ó: pensamento louco dessa mulherada de hoje em dia, educando filhos desse jeito, vão se tornar 2 pau mandados no futuro. Realmente, imagina como vai ser o futuro desses garotos, né, cara? Com toda a sinceridade, eu teria vergonha de ter uma mãe assim. Correto, 100%, concordo 100%. Eu teria vergonha de ter uma mãe com esse perfil, com esse pensamento louco. Mas, fazer o que, né? Bom, então vamos continuar lendo aqui. O rapaz aqui, ele diz o seguinte, ó: digo o mesmo, pois ao contrário. Estamos em 2021, não em 1950. Seja você mesmo seu artigo de luxo. Invista em você mesmo. Realmente, vocês viram no vídeo a mulher dizendo: ah, não importa se a mulher tem dinheiro, se a mulher trabalha. Mesmo a mulher trabalhando, o dinheiro da mulher é da mulher. O homem tem a obrigação de bancar a mulher. Tem a obrigação de pagar os tratamentos estéticos, sei lá, essas palhaçadas aí. Pergunta: será que isso é válido? Será que é razoável falar isso? Será que, tem cabimento você ser uma mulher que trabalha? Vamos lá, vamos montar aqui um cenário. Você é mulher, você trabalha, você tem sua profissão, você ganha seu dinheiro. Será que é razoável eu, uma mulher independente, com o meu dinheiro, querer ser bancada por homem, sendo que eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu dinheiro, etc e tal? Será que vale a pena eu pegar meu dinheiro, pensar só em mim, e o cara lá trabalhando que nem um condenado, ele tem que gastar o dinheiro dele comigo? Será que faz sentido? Será que em algum cenário hipotético do mundo faz sentido eu pensar dessa forma? Será que é normal? Pois bem, vai pensando aí, só uma pergunta, né? Pois bem, próximo. Então o cara aqui diz o seguinte, ó: minha senhora de 40 anos, a julgar pelas suas palavras, me sai muito mais barato ficar solteiro e longe de vocês. É, realmente, simples. E outra coisa, a gravidade é implacável mesmo, aceita que dói menos. Tá barriguda? Caminhada e dieta. Ou seja, você tá barriguda, tá com o peito mole, como ela mesma falou, a moça falou no vídeo. Então, que tal fazer uma caminhada e uma dieta? Bem melhor do que gastar uma bolada de dinheiro fazendo tratamento, coisas estéticas, essas palhaçadas aí, percebe? Relaxa aí, pessoal. Sei que tá chato ler esses comentários, mas por que eu decidi trazer isso aqui? Por que eu decidi mostrar esses comentários aqui e ler para vocês? Porque isso aqui ajuda todos nós a entrarmos no contexto, a entrarmos nesse contexto que eu tô querendo aqui expressar para vocês, e esses comentários ajudam a entender, nos ajuda a chegar numa determinada direção, nos ajuda a entender que tem algo errado por aí. E não foi só eu que percebi, não foi só outros canais que estão falando sobre o assunto que perceberam. É muita gente, o número de homens, é gigantesco que está acordando para essa questão. E isso é o interessante do assunto. Então, esse comentário aqui é muito interessante, né? O cara diz o seguinte, concordo 100%. Olha o que ele diz:
Resumindo, ela não quer um marido trabalhador para dividir as despesas do lar, e sim um Cornélio escravo que pague todas as contas do lar e ainda realize todos os seus caprichos. Concordo 100%. 100%. Não há o que discordar desse comentário aqui. E outra, continuando aqui, ele diz o seguinte, ó, e o dinheiro dela é para ela guardar na poupança, né? Ainda tem isso. Conclusão, aos 40 anos, esta mãe solteira de 2 filhos. Ela está solteira com 2 filhos porque Cornélio escravo é artigo raro. Realmente, faz sentido, galera. Vamos parar para pensar um pouco. Mais um comentário. O rapaz diz o seguinte, ó. Que merda, né? Imagine os tipos de homem que serão os filhos dela. Realmente, ou seja, é a mesma questão que eu levantei no início do vídeo. Imagina qual vai ser o futuro desses moleques, desses garotos que são filhos dessa moça, né? Ou seja, é uma coisa assustadora, né? Imagina como é que será que essa moça cria os filhos dela, né? Tipo assim, é algo bizarro. Bom, por isso o pai das crianças não aguenta as paranoias e sumiu. Pode ser, faz sentido. Próximo. O outro rapaz, ele diz o seguinte aqui no comentário, ó. Mulher é um artigo de luxo, entre aspas, né? Retirando a fala da moça. Então ela mesma afirmou que mulher é apenas um produto. Olha, concordo com ela, o rapaz dizendo aqui. A própria mulher está deixando isso claro. Pois bem. Bom, esse aqui é o comentário mais longo e o mais interessante no meu ponto de vista. Esse comentário aqui, no meu ponto de vista, é tipo assim, show de bola, nota 10. Olha o que o cara diz. Ele diz o seguinte, ó. Mulher, artigo de luxo, é minha avó, que trabalhou na roça, teve 16 filhos, olha só, preste atenção, 16 filhos, sendo que 2 ela pariu em casa, ela teve em casa. Ela trabalhava até os 9 meses de gestação, plantando e colhendo diferentes culturas e com sua criação de porco. Ou seja, a moça realmente é uma guerreira, a avó do rapaz aqui. Bom, ela conseguiu comprar 12 hectares de terra e, além de tudo, apanhava do meu avô, né? Ele dizendo aqui, o cara dizendo aqui que apanhava do avô dele, que não aceitava a conversão dela a Cristo, né, ao Messias. Porém, aguentou firme e muito tempo depois ele acabou se convertendo também. Ele faleceu ano passado com 100 anos de idade e a avó do rapaz aqui, né, ficou ao lado dele até o último dia de vida. Hoje, com os 96 anos dela, ela, né, está em paz e tranquila, esperando a sua partida para o lugar de descanso eterno ao lado do Senhor Jesus, né, diz ele aqui. E realmente, as mulheres de antigamente, elas eram muito mais fortes do que as mulheres de hoje. Não é como a televisão mostra. As mulheres, elas não eram oprimidinhas, elas não ficavam sentadas num canto, tristes, como a televisão mostra. Porque a gente sabe que tudo que a televisão mostra é tudo mentira, é tudo conto de fadas, é tudo fantasia. Se a gente for botar pra prática, pra realidade, a televisão ela não representa a realidade. Tudo que a televisão nos mostra é para condicionar o nosso pensamento, certo? E colocar paradigmas na nossa cabeça, pessoal. É isso que a gente tem que prestar atenção, tá entendendo? Pois bem. Bom, finalmente, né, o último comentário que diz o seguinte, ó. O rapaz diz o seguinte aqui, ó. Meu Deus, nunca senti tanto nojo em um minuto. É um nível de narcisismo e androfobia que não tem limite. Pois bem, realmente, concordo 100%. O vídeo inteiro a gente percebe isso. Essas pobres crianças, elas vão crescer traumatizadas, vão ser os futuros gados, realmente, porque a própria mãe está treinando eles para isso, né? Ainda tem louco que assume um ser desse. Bom, pelo vídeo a gente entendeu por que ela tá solteira e por que ela tem 40 anos, né? Mas, né, enfim, algumas pessoas vão dizer que é só loucura da minha cabeça tudo isso, né? Pois bem. Bom, então, finalizando nossa conversa, né, a gente conseguiu entender muitas coisas com esse vídeo de hoje. E tudo isso que eu estou fazendo tem um motivo, nada é por acaso. E claro, o objetivo principal é sempre alertar, é quebrar paradigmas, pessoal. A gente tem que voltar a pensar, a gente tem que voltar a recuperar esse instinto de fazer perguntas, de questionar. A gente tem que questionar exaustivamente o que nos apresentam como realidade. A gente tem que questionar exaustivamente essas agendas malditas que são introduzidas pra gente como coisas boas. Porque a gente está vendo o colapso da sociedade acontecendo aí muito por conta dessas agendas malditas que servem para destruir a moral do ser humano,
a moral e a ética, para destruir os costumes da família tradicional. Essa é uma das maiores armas do nosso adversário, porque ele destruindo os costumes e os padrões morais e éticos da família tradicional, ele basicamente consegue mexer na próxima geração. Então, se existe algum processo de redução populacional acontecendo, ele já se iniciou há muito tempo e ele já está em andamento. E o resultado final a gente vai ver daqui a alguns anos, quando não houver mais reprodução, quando não houver mais crianças nascendo, aí que a gente vai parar para pensar o tamanho da merda que está acontecendo, né? Pois bem, então, bom, enquanto isso a gente vê a mulherada se divertindo, brincando de carrossel, a gente vê a mulherada com esses pensamentos feministas modernos, né? A gente vê as mulheres, né? A gente vê as próprias mulheres dizendo que a mulher é um artigo de luxo, né? Pois bem, então são coisas aí que nos levam a refletir e pensar em cima disso. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que me acompanham. E como, né, eu falei no início, the winter is coming. O inverno vai chegar para elas também, certo? Pois bem, então por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais.